Não, no fundo você falando de novos tratamentos, a gente já começa a pensar, né? Então, assim, o tratamento da AVC, o que que mudou? O que que a gente tem de novidade de tratamento do AVC? E aí talvez seja o grande exemplo, né? O tratamento de 95 com alteplase não foi para mexer na mortalidade, né? O tratamento foi para mexer na morbidade do paciente, Morbidade. né? Perfeito. É lógico que eu acho que isso, inicialmente, os trabalhos não mostraram porque foram curtos e pararam. Mas, consequentemente, vai ter mortalidade, porque se você melhora a morbidade, Sim. consequentemente, você tem melhora da mortalidade também, né? Então, o tratamento do AVC, Thiago, o que mudou? O que que mudou? Então, hoje o que é que a gente entende? A gente entende que com um dos estudos foi passando, eu aumentei essa janela, primeira coisa. Aumentei essa janela para quê? Para trombólise, né? Então a janela para trombólise parou lá no 4,5, 4 horas e meia, ela não avançou disso aí. Mas entendemos que começou a surgir tratamentos em que outros aspectos endovascular começou a melhorar. O que começou a melhorar junto com a endovascular? Imagem. E quando eu falo de imagem hoje, é impossível falar de imagem sem falar de inteligência artificial. Então, eu aumento o tempo de trombólise, não consigo aumentar mais que aquilo. Mas eu começando a ver a trombectomia, começando a ver a neuroimagem, começando a ver a perfusão. Por que a perfusão é tão importante? Se a gente tem um evento de isquemia e essa isquemia ela vai passar a ser uma isquemia definitiva, antes ela caminhou por uma área de penumbra. Eu quero saber a penumbra. Quero saber mais ou menos isso. Então, se o indivíduo vai ter um cérebro viável para eu abrir com a trombectomia. Isso é um ponto-chave. Sim. Então, a trombectomia, a cada ano que foi passando, desde lá do estudo do NIDS, começou lá com o Mr. Clean, tal, foi evoluindo. Antes aquela história, 6 horas, vamos aumentar para 16 horas. Não, vamos aumentar para 24 horas. E aí, muitas vezes, até na população, eles ficam, não, doutor, é 24 horas. Eu disse, calma, temos que ver coisas diferentes aqui. Primeiro, se nosso hospital tem suporte, né? Sim, sim. E é interessante que, assim, e acaba que a trombose entrou nesse caminho, né? O Extend 3 tentou jogar para 9 horas, né? Desde que a gente também tenha, né? Por recursos de imagens agora, a gente tenha áreas viáveis de tratamento, né? E isso é muito importante, Thiago, é quando a gente fala o que mudou, né? E essa questão também é importante para a gente também não deixar, porque da mesma forma que o paciente fala, doutor, tem até 24 horas, a própria equipe médica, não, agora tem até 24 horas para a gente tratar. Então, Isso. assim, o importante é isso. Tem trabalhos até interessantes falando que aquele paciente que chega com 1 hora de evento, ele demora mais a receber o tratamento para AVC agudo do que aquele que chega com 3 horas. E não era para ser diferente. Aquele que chegou com 3 horas ou que chegou com 1 hora, eles eram para ter o tratamento no mesmo tempo, né? Isso. Então, também é bem interessante a gente pensar que bom que a gente estendeu, nós saímos de 3 horas em 95, 2008, 4 horas e meia, Isso. aí tentou se estender de alguma forma 6 horas o AVC de fossa posterior, veio a trombectomia, e aí sim, em 2015 nós falamos 6 horas, veio o Dow Diffusion, jogou isso para 16, daqui a pouco 24 horas, aí vem o Extend 3, vem, joga para 9, mas entenda que não são todos os pacientes. Perfeito. A gente vai precisar de recurso, muito recurso para esses pacientes, apesar que hoje o recurso a gente pode ter, não precisa de grandes recursos, mas você tem que provar que tem uma dissociação clínica ou radiológica ali, que ele tem áreas para salvar, né? Áreas viáveis para salvar. Perfeito. Então, assim, o que eu acho é que isso que você falou sobre não esperar, isso aí é uma individualização. O tratamento tem que ser individual, porque já teve pacientes que a gente viu, imaginou, pô, paciente idoso, mas aí tal, não fumava, ele isquemiou muito rápido. Então, assim, às vezes você tem a impressão que aquele paciente, não, é porque só passou 30 minutos. Gente, para alguns indivíduos, um evento vascular de 4 horas vai ser devastador, né? Que tenha 4 horas para ele poder ter um atendimento efetivo.
Já outros indivíduos passou 6 horas e tá lá, entre aspas, de boa, como a gente diz. Né? Então, assim, não dá pra gente regular por isso e tem que fazer o que você falou. Todo mundo tem que ser corrido mesmo. Isso é muito interessante, a prática mostra muito isso pra gente, né, Thiago? Assim, que eu tive paciente já com 2 horas de ictus, que nós não tivemos mais tratamento para ele. Ele não foi candidato nem a trombólise, nem trombectomia, e fez um AVC devastador. E o último que nós tivemos de um case de sucesso, um paciente com 23 horas de isquemia, foi para trombectomia e um sucesso de tratamento. Então, assim, realmente a gente tem isso, né? Tem os pacientes que têm uma circulação colateral que vão sustentar essa área de injúria com a área de penumbra e outros já não vão. Então, assim, mas a gente não sabe, o importante é que a gente tenha o tempo, realmente seja a grande preocupação nossa, né? E aí, Thiago, falando então disso, né, a mudança drástica do tratamento do AVC? Então, assim, eu vou dizer que drástico, se a gente levar em conta que a gente não tinha acesso à trombectomia, a gente começa a ter, e que a gente começa a ter uma lei que vai obrigar, entre aspas, o nosso país a ter, né, trombectomia, isso sim é drástico, porque a trombectomia, eu vim de uma residência em que eu vi 2 casos de trombectomia na residência. Fui trabalhar num serviço particular e vi números com trombectomia. A diferença do paciente que, quando candidato, isso é importante a gente ter noção, né? Quando candidato à trombectomia, e aí a gente vai lembrar dos pacientes que têm aquelas obstruções proximais, que são os grandes candidatos, e que antes o da basilar não entrava aí, já, em breve a gente fala da basilar, mas mudou completamente. Mudou completamente o quê? O ranking. O ranking é o quê? É uma escala funcional. Então, antes eu via pacientes completamente comprometidos. Chega no momento que você oferece, e aí eu vou dar a grande dica, né? Que é, se o paciente tem indicação de trombólise, não tire indicação, mesmo que ele também tiver indicação de trombectomia. Porque antes você tinha uma ideia. A preocupação, eu acho que a grande preocupação do neurologista que lida com AVC e que faz estudo científico é aquela de sempre: vai sangrar. Então ele vai lá e vai fazer o NINDS. Ai, meu Deus, vai sangrar. Eu vou fazer uma trombose, vai sangrar. Ah, meu Deus, eu vou tentar tenecteplase. Trombolizei já com tenecteplase. Né? O paciente consentiu, foi tudo com consentimento, tudo direitinho. E foi excelente. Excelente por quê? Eu não fiquei lá naquela agonia. Que aquela agonia de 1 hora, quando o paciente, ai meu Deus, dor de cabeça, ou faz uma crise convulsiva, ou faz um sangramento em outra região, ou um angioedema, enfim. Quem já passou por isso sabe, é raro, gente. Se a gente parar para pensar nos pacientes que fazem complicações diante da trombólise... São menor que 10%. Né, isso, é raro, né? Mas como a gente é neurologista e faz muito, quando acontece com a gente, ai meu Deus, o paciente fez crise. Às vezes a crise era por outro motivo, já era epiléptico, enfim. Mas na gente sangrou, aí leva para lá no sangue. Quem já passou essa agonia sabe. Então a tenecteplase, ela ajuda também, se a gente parar para pensar, e que o estudo realmente foi um estudo de não inferioridade, inclusive com dose menor. Então foi feito estudo primeiro com a dose maior, com a dose menor e compararam as 2 doses. A dose menor é bem efetiva. Era a que a gente usou. Então, assim, o paciente fica bem. Ah, tem sangramento. Tem uma faixa dos pacientes que fazem trombólise que tem sangramento. Né? Isso é fato. Então, assim, eu acho que sim. É um grande avanço. Eu acho que as 2 grandes mudanças que a gente teve realmente, eu acho que é uma revolução, uma mudança drástica realmente no tratamento do AVC. Foi em 95, né, quando se iniciou então a oteplase. Até então a gente não tinha nada. O paciente que chegava com AVC na sala de urgência, ele ficava, deita lá, espera lá, era controle muitas vezes de pressão, controle de glicose, cabeceira 0 grau, era essa medida que tinha, AS, estatina, né, o que tinha tratamento puramente clínico, né, então acho que em 95 nós tivemos uma mudança drástica, e em 2015 uma mudança drástica, quando veio a trombectomia, e hoje estendendo a trombectomia para os casos seletos, para os pacientes, e realmente assim, eu presenciei momentos de trombólise, quando a gente não tinha trombectomia, e depois momentos de trombólise com a possibilidade de trombectomia. É uma outra questão, porque a trombectomia, ela tende a ter um bom resultado, né? São oclusões de grandes vasos, e essa
Esses resultados geralmente são os pacientes mais graves, né? Então são os pacientes que vão ter maior risco de morte, de morbidade, então a anticatolobectomia veio para nos ajudar, né?